Em um raro e contundente discurso na sexta-feira, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, deixou claro que o Irã está preparado para atacar Israel novamente, se necessário. Falando diretamente ao povo iraniano em Teherã, Khamenei descreveu o recente ataque com mísseis iranianos a Israel como a menor punição que o país poderia impor. Ele advertiu que ações mais severas podem ser tomadas caso Israel continue a retaliar. Durante seu primeiro sermão em anos, Khamenei pediu aos adversários de Israel na região que redobrem seus esforços e capacidades para resistir ao que ele chamou de inimigo agressivo. O líder supremo destacou o Hezbollah, o grupo xiita libanês apoiado pelo Irã, elogiando por prestar um serviço vital para toda a região e para o mundo islâmico. Ele sugeriu que o Hezbollah e outros grupos militantes devem se preparar para um confronto mais prolongado com Israel. Khamenei, conhecido por raramente fazer discursos públicos desse tipo, indicou que o Irã vê sua luta contra Israel como uma missão de longo prazo, com implicações não apenas para o Oriente Médio, mas para todo o mundo muçulmano. Seu apelo à resistência reforça o papel do Irã como principal apoiador de grupos como o Hezbollah e o Hamas, que há muito lutam contra o Estado de Israel. Após os ataques recentes, as tensões entre Israel e o Irã aumentaram consideravelmente. Em resposta ao discurso de Khamenei, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, emitiu um forte alerta, afirmando que aqueles que atacam o Estado de Israel pagam um preço alto. A retórica reflete o compromisso de Israel em retaliar qualquer agressão iraniana ou de seus aliados na região, especialmente o Hezbollah, que tem uma forte presença militar no sul do Líbano. O Irã, por sua vez, indicou que está preparado para intensificar suas respostas caso Israel continue a contra-atacar. O vice-comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, Ali Fadavi, afirmou que o Irã está pronto para atacar as infraestruturas energéticas de Israel, incluindo refinarias, campos de gás e instalações de energia, caso Israel faça qualquer movimento agressivo. Ele avisou que se Israel cometer um erro, o Irã não hesitará em retaliar com força total, mirando em pontos estratégicos cruciais para a economia e a segurança energética israelense. A situação militar na região também piorou significativamente. O exército de Israel informou que cerca de 100 foguetes foram lançados do território libanês na sexta-feira, em uma ação atribuída ao Hezbollah. Os foguetes visaram principalmente áreas no norte de Israel, incluindo o porto de Haifa, uma cidade estratégica. Embora a maioria dos foguetes tenha sido interceptada pelo sistema de defesa Iron Dome, alguns caíram em áreas abertas, causando preocupações quanto à segurança nas regiões fronteiriças. As sirenes de ataque aéreo soaram repetidamente em áreas ao longo das fronteiras com Líbano e Gaza durante o dia, sinalizando o nível de alerta constante em que Israel se encontra. A ameaça de foguetes e ataques balísticos tornou-se uma parte rotineira do cotidiano das regiões ao norte e sul de Israel, à medida que os confrontos com Hezbollah e o Hamas continuam. Em resposta aos ataques com foguetes, a Força Aérea de Israel lançou uma série de bombardeios intensos no sul de Beirute, nos subúrbios conhecidos como Dai, uma fortaleza do Hezbollah. Os ataques foram tão violentos que vários edifícios desabaram. Fontes da mídia israelense indicaram que um dos alvos dos bombardeios foi Hashem Safi al-Din, um candidato a assumir a liderança do Hezbollah. Embora ainda não haja confirmação oficial sobre o destino de al-Din, sua morte, se confirmada, representaria um golpe significativo para a organização. O exército de Israel emitiu um comunicado afirmando que continuará operando contra a ameaça do Hezbollah, em defesa do Estado de Israel e de seus cidadãos. A operação, segundo o comunicado, visa neutralizar as capacidades do Hezbollah e impedir que o grupo continue a lançar ataques de foguetes e mísseis contra o território israelense. Enquanto os combates continuam, a população libanesa, já severamente impactada por uma crise econômica devastadora, vive sob o medo de que a violência entre Hezbollah e Israel não tenha fim em breve. O Líbano, que serve como campo de batalha para muitos desses conflitos indiretos entre Irã e Israel, enfrenta o risco de uma escalada total que poderia devastar ainda mais o país. Os ataques recentes geraram temores de que o Líbano se torne mais uma vez o centro de uma guerra regional maior, especialmente se o Irã continuar a apoiar o Hezbollah de maneira ativa. Além disso, os libaneses temem que a instabilidade crescente possa levar a um colapso ainda mais profundo das já frágeis estruturas sociais e econômicas do país.
Com ambos os lados trocando ameaças, o risco de uma escalada maior parece iminente. Israel garantiu que retaliará qualquer ataque adicional do Hezbollah ou do Irã. O Irã, por sua vez, prometeu respostas ainda mais fortes. A possibilidade de um confronto direto entre Israel e o Irã levanta preocupações não apenas para os países envolvidos, mas para toda a comunidade internacional, devido ao potencial de desestabilização que isso poderia causar no Oriente Médio. Especialistas alertam que, embora ambos os lados estejam cientes dos riscos de uma guerra em grande escala, o aumento das tensões e os ataques contínuos tornam mais difícil controlar a situação. O Irã e seus aliados regionais, como o Hezbollah, continuam a desafiar a presença e as ações de Israel, enquanto Israel segue determinado a garantir sua segurança e proteger suas fronteiras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se no canal e curta e compartilhe, para ficar sempre informado das últimas notícias internacionais das guerras. Central Guerra.